Yeshua nos disse que o reino de Deus deve ser tomado à força, que o reino de Deus deve ser tomado por violência. Aquele que sempre pregou o amor, o perdão, que nos disse para orarmos pelos inimigos. Será que ele realmente disse isso? Certamente não. A interpretação errada disso que Yeshua falou gerou violência durante séculos contra não só o povo judeu, mas também os outros povos que não criam em Yeshua. Vamos entender definitivamente o que ele quis dizer com isso? Eu sou Fábio, eu tenho um instituto que se chama Essência Judaica do Novo Testamento, estou colocando o site para você verificar. Lá eu forneço conhecimento, os elementos necessários para que você entenda tudo aquilo que Yeshua falou e que os apóstolos falaram dentro do contexto judaico do primeiro século. Então vamos começar lendo esses dois versículos, um em Mateus e outro em Lucas, onde Yeshua faz essa declaração. Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força ou sofre violência. Ambas as traduções estão corretas. E os que usam de violência se apoderam dele. Lucas 16:16 diz: a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Dessa época em diante têm sido pregadas as boas novas do reino de Deus e todos forçam sua entrada. A palavra usada por Yeshua em ambos os momentos, tá? A palavra usada por Mateus e Lucas em grego, em ambos os versículos, é essa aqui. Essa palavra quer dizer violência ou força. Tá? No Novo Testamento, esses são os únicos lugares onde essa palavra aparece. Fora do contexto bíblico, essa palavra sempre quer dizer violência no sentido injusto, não uma violência justificada. Esse é o grego. Agora vamos analisar o contexto judaico. Apenas como curiosidade, Yeshua pode ter usado a palavra Hamas, que em hebraico significa violência. Yeshua estava se referindo a João Batista. João Batista sofreu violência. João Batista foi vítima de violência do Império Romano injustamente. Yeshua começou a falar de João Batista e ele disse que homens violentos tomam o reino de Deus à força. Quem são esses homens violentos? João Batista foi preso e assassinado pelo Império Romano. E Yeshua seria futuramente crucificado pelo Império Romano em associação com os saduceus. Quem entregou Yeshua para os romanos não foram os fariseus, foram os saduceus. Estes saduceus eram os líderes do templo, eram os líderes religiosos que gerenciavam o templo e tinham uma associação corrupta com o Império Romano com a intenção de permanecer no poder. Eles apoiavam a dominação do Império Romano em troca de regalias e o permanecimento deles no poder no templo. Tá? Yeshua está se referindo a duas coisas. Primeiro, o reino de Deus está sendo tomado à força em João Batista pelo Império Romano, contra ele também. E os líderes religiosos da época, os saduceus, estão tomando o reino de Deus à força, através de uma associação corrupta com os romanos e através de manipulação da população, de forma totalmente errada. No Mishnah existe uma coisa parecida, não no mesmo contexto, mas uma declaração parecida, dizendo que Eliahu, o profeta que foi descrito em Malaque como aquele que vai voltar antes do Messias, ele vai voltar, retirar aqueles que entraram à força e trazer aqueles que foram retirados à força. Tá? O contexto disso é dentro do sacerdócio, porque no sacerdócio havia pessoas que não pertenciam àquele local, ok? Mas é o mesmo sentido daquilo que Yeshua falou. O reino de Deus está sendo tomado à força. Yeshua fez uma denúncia. O reino de Deus está sendo vítima de violência, está sendo tomado à força. De forma nenhuma ele diz que deve ser tomado à força. Isso é uma interpretação totalmente errada. Deus disse através do profeta Zacarias, não por força, não por poder, mas pelo meu Espírito. Deus disse na primeira pessoa, pelo meu Espírito. Vamos entender de uma vez por todas, gente, e compartilhar isso com as pessoas, que Yeshua jamais declarou que o reino de Deus deve ser tomado por força ou violência, nem física nem espiritual. O reino de Deus é tomado pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, assim como Deus disse através do profeta Zacarias. Obrigado por ter visto esse vídeo. Até a próxima. Shalom.